funcionais que a gente chegou na aula passada, né? A gente parou um pouquinho o desenvolvimento das integrais funcionais para trabalhar alguns métodos funcionais, né? Tipicamente, a gente introduziu o conceito de derivada funcional. A gente falou sobre a integral funcional de uma derivada funcional, né? Então, por exemplo, a derivada funcional nós vimos como uma generalização, né, da derivada parcial, certo? Generalização da derivada parcial. No seguinte sentido, nós definimos o funcional, né, numa certa visão que nós expressamos, o funcional ele se transforma numa função de um número infinito continuamente indexado variáveis independentes. Certo? A gente olhou para um funcional, né? Quer dizer, várias coisas a gente já teve como exemplos de funcionais, né? Por exemplo, a integral de x de t, o f de x de t, dt, né? É um exemplo de funcional. A ação é um exemplo de funcional, né? A gente olhou para o funcional como um tipo de função de muitas variáveis, né? Então, era uma função, né, do x calculado no tempo do ponto t, dessa mesma função x calculada no tempo t', t', assim por diante. Cada x de t, x de t', desses, a gente estava identificando como uma variável independente. De maneira completamente análoga à que a gente faz quando a gente calcula, por exemplo, f de x1, x2, x3. x1, x2, x3 são variáveis independentes umas das outras. Eu posso perfeitamente calcular derivadas parciais em relação a x1, x2 e x3. Então a ideia de funcional, né, visto dessa maneira, né, uma visão do funcional, é facilitar também a visão da gente sobre derivadas funcionais, certo? Uma derivada funcional não passa de uma derivada parcial nesse contexto em relação a uma dessas variáveis das quais a minha função depende, certo? Essa, para mim, é a maneira mais direta da gente encarar a derivada funcional, né? E a gente suplementa essa visão, né, com essa regra aqui, né? Se as variáveis são independentes, né, então eu digo que a derivada funcional de uma variável independente em relação à outra é uma delta N menos T. Isso aqui é a generalização, né, da regra da derivação parcial, né, de uma variável independente em relação à outra. Outra observação é que a derivada funcional e a derivada em relação ao índice do qual a função depende, essas são operações em comum, né? Você calcular isso daqui, isso é a mesma coisa que calcular
da delta. Certo? Quer dizer, quando você faz uma derivada em relação à pelinha, você está implicitamente observando uma certa combinação linear dessas variáveis independentes que você tem aí. Certo? Então, beleza. Com essas coisas em vista, nós fomos capazes, né, de mostrar que, por exemplo, o nosso problema clássico de encontrar as equações de movimento de um determinado sistema mecânico, né, se reduzem a calcular uma derivada funcional. Né? Então, o nosso exemplo que a gente considerou na aula passada, né, sobre as equações de movimento para o sistema mecânico descrito por L igual a T2 essas equações de movimento, né? Esse sistema mecânico define uma ação definido como integral da Lagrangiana, né? Aquele requerimento que a gente pede, que a ação seja um mínimo ou um extremo, né, por variações de primeira ordem em relação ao caminho clássico, né, que você segue, se traduz simplesmente nisso aqui: ds dx, dx e t em x igual ao caminho clássico, isso aqui dá zero. Tá certo? Mas é uma maneira da gente encarar as equações de movimento de um dado sistema mecânico em cima da derivada funcional. Tá certo? Aí a gente calculou explicitamente essa derivada funcional para esse sistema dado por essa Lagrangiana que aqui. A gente mostrou que ele dá as leis de Newton, né, para uma partícula unidimensional, etc. E as generalizações pertinentes são simples, né, da gente ver. Né? Mais uma vez, nós estamos restritos a falar sobre sistemas que podem ser descritos por uma Lagrangiana. Mais ainda, somos restritos a falar em sistemas que podem ser descritos por Lagrangianos mais ou menos daquela forma: quadráticos na velocidade, tá certo? E com potencial independente da velocidade. Né? Embora algumas generalizações possam ser feitas sem alterar muito o conteúdo que a gente está fazendo. Em seguida, a gente relacionou a integral funcional com a derivada funcional, certo? Uma relação bem importante, bem interessante, que a gente provavelmente vai utilizar no futuro, né? Mas a relação que a gente trabalhou foi a seguinte: se eu tiver integral funcional, vamos supor que um certo funcional φ, uma certa função φ, que eu estou integrando sobre todas essas funções φ, né? De um certo funcional f de φ, né? Se eu tomar a derivada funcional em relação a um certo φ de t desse funcional f de φ, o resultado que eu obtenho é zero. Certo? Como se não houvesse termos de borda, entre aspas, nessa integração funcional. Né? A gente pensa que estou integrando uma derivada, né? No princípio eu vou para as bordas, não é isso? É isso que diz o teorema de Gauss, ou então integral de uma derivada da função dos limites é borda também, do mesmo jeito. Né? Então, o que você está dizendo ali, essencialmente, né, é algo similar a que todo e qualquer funcional nas bordas da integração funcional
funcional deve dar zero. Né? Não é exatamente isso, porque esse espaço de todas as configurações dos campos de Leibniz, todas as configurações de funções, de todas as funções possíveis de ter, não é absolutamente um espaço fácil de você estudar as propriedades, né? Impor uma métrica sobre ele, uma topologia, uma coisa desse tipo, isso aí é um negócio complicado de fazer e não necessariamente a gente sabe interpretar os resultados. Mas aqui a gente viu que essa propriedade resulta da invariância da medida, né, por translações. Né? Ou seja, se a medida for definida de uma maneira invariante translacional, né, aquela propriedade se segue. Certo? E a propriedade da nossa medida de ser invariante translacional é uma propriedade básica. Né? Praticamente qualquer medida que a gente possa imaginar vai ter essa propriedade de invariância translacional. Certo? À medida que nós colocamos já na nossa primeira integral funcional, que a gente observou, tinha propriedade de invariância translacional, explicitamente. Né? Então, você pode dizer que isso aqui é formal, etc. e tal, mas de muitas formalidades vive o mundo. Tá certo? Na hora que você obtém um resultado que está de acordo com o que você sabe, você não diz que isso é formal. Na hora que você obtém um resultado novo, aí você tem a tendência de dizer, isso é formal. Você tem que optar qual das posições que você vai assumir. Né? Você confia ou você não confia na integral funcional. Né? Se você confia, você pode confiar nisso aqui também, na invariância translacional. Portanto, pode confiar nisso que está aparecendo aqui também. Certo? Então, esse foi outro ponto, né, que nós chegamos, né, na aula passada. Deixa eu ver o que faltou aqui. Basicamente foi isso, né? A gente atingiu. A gente terminou aí mesmo? Não, teve um negócio determinante. Claro. Né? Pô, desculpa, tem que concluir isso na revisão, né? Naturalmente. Isso, bem. Então, o ponto final aí foi, de volta às integrais funcionais, né? A gente entender de que maneira a gente pode calcular, ou melhor, a gente pode entender representações diferentes para integrais funcionais quadráticas, certo? Então, a gente tipicamente se preocupou, né, com o cálculo de uma integral funcional desse tipo. Né? Integral linear, né, exponencial de menos integral dx dy a dx bom, aqui pode ser um i, pode ser menos, isso depende se você está trabalhando em código, mediano, etc. Coisa assim. Isso a gente chega lá. Né? A diferença é que se a gente colocar um i aqui, vai ter um i a mais nessa fórmula da gente, essencialmente. Isso aqui se transformou, né, essencialmente em determinante de g sobre raiz de π elevado a menos 1. Né? O raiz de π incomodando lá, você conclui ele dentro do seu operador, certo? G sobre raiz de π. Né? Esse g xy, ele era em geral uma matriz contínua dependente de dois argumentos x e y. Né?
essa matriz contínua pode ser inclusive um operador diferencial, certo? Então você teria determinante de um operador diferencial. Então você para pensar o seguinte, olha só, tem uma matriz contínua. Tá? Então eu vou provavelmente ter um contínuo de autovalores. Tá certo? É isso? Se é uma matriz contínua, eu devo ter um contínuo de autovalores. Com determinante, se eu pensar que é o produtório dos autovalores, vai ser o produtório desse contínuo de autovalores que está aí. É uma grande possibilidade, né, de que esse produtório desse contínuo de autovalores é infinito. Né? Uma grande possibilidade. É só você vacilar um pouquinho, né, que o teu seu produto é infinito. Por exemplo, se cada autovalor for proporcional a uma constante já dá infinito. Infinito, infinito, contínuas vezes, né? Continuamente. Né? Então, essa definição de integral funcional, né, quer dizer, da forma como a gente trabalhou isso daqui, você requer a presença de algum tipo de fator de normalização aqui, que vai dar conta, né, de algum tipo de regularização que você faça desse produto de autovalores contínuos. Tá certo? Se fizer um produto contínuo de autovalores, é muito provável que você tenha infinito. Então, é muito provável que você tenha que regularizar esses caras, né, e se livrar do fator responsável pela divergência. Vamos dizer assim. Tá certo? Isso tudo a gente engloba, em geral, né, na presença de um fator N que está ali. Ou seja, aqui a gente tem esse fator N multiplicado pelo determinante. Esse fator N tem a responsabilidade, vamos dizer assim, de tornar esse determinante uma coisa finita. Tá? A gente vai ver a presença do fator N explicitamente agora, daqui a pouco. Então, aqui, né, só mais um comentário adicional. Né? A gente trabalhou com uma matriz G de XY, que é, em geral, uma matriz simétrica. Né? Porque a gente viu que A de X vezes A de Y, A são funções arbitrárias, né? É um cara que é simétrico se você troca X por Y. Né? E toda vez que você soma um cara, uma matriz com outra matriz que é simétrica, o resultado só depende da parte simétrica dessa matriz. A gente usou esse fato que o G de XY efetivamente tem que ser simétrico para poder diagonalizar esse cara para uma transformação ortogonal e chegar nessa forma do determinante aqui. Certo? Depois a gente usou o fato de uma transformação ortogonal em geral com determinante 1. Né? Essa é uma transformação ortogonal para cada ponto x, né, que está aqui, né, no índice do nosso A de x. Né? Então, cada transformação dessa para cada x é ortogonal, o determinante de cada uma dessas transformações é 1, o determinante de transformações ortogonais, né, continuamente conectados na identidade é 1. E com isso a gente conseguiu chegar nessa forma que está aí, sobre determinante. Tá? Então, eu vou falar mais uma coisinha sobre integrais funcionais em geral, né? E depois a gente vai partir para o oscilador harmônico e para o oscilador harmônico forçado. Né? Esses dois exemplos em particular. Né? Então, essa coisinha que eu vou falar é o seguinte, né, que ainda não falei, né? Um dos problemas fundamentais lá da mecânica quântica, né, é o seguinte: você tem o teu estado psi, né, no tempo t0. O seu estado psi no tempo t0 ele evolui para o estado psi no tempo t. Né, e você gostaria de saber qual a probabilidade, ou qual a amplitude de probabilidade, você medir aí algum observado,
né, encontrar o sistema num alto estado desse observável que você pode chamar de Ki, por exemplo. Né? Então, a probabilidade que você está buscando, né, na verdade, é essa daqui, né? Você está buscando isso aqui, φ. Φ de T0. Desculpa, φ de T. Você tem o teu psi de T, que evoluiu sem você fazer medida nenhuma sobre o seu sistema, evoluiu de T0 até T. Em T você mede uma certa propriedade, não sei qual é. Né? Ao você medir essa propriedade, o que você pode conseguir? Um dos valores possíveis desse observável. Dependendo do valor do observável que você conseguiu, o seu sistema está num alto estado desse observável. Você chama de Ki. Certo? Qual é a probabilidade de você obter o sistema dentro desse alto estado aqui, sendo que seu sistema, no tempo T0, né, estava descrito por psi. Né? Então, a sua probabilidade é essa que está aqui, e você pode escrever isso aqui em termos de psi de T0, né, dessa maneira. Né? Certo? Bom, essa coisa aqui é uma das coisas que a gente calcula em mecânica quântica toda hora. Né? É um dos cálculos padrão, né, que a gente aprende a fazer em mecânica quântica, na mecânica quântica não relativista. Né? Então a pergunta é, como é que eu faço essa conta, né, nessa representação de integral de trajetória? Muito fácil, né? Só você inserir aqui um conjunto completo e um conjunto completo. Né? O teorema básico da mecânica quântica é inserir conjuntos completos, né? Não muda o resultado da sua conta. Né? Então você vai ter integral em dx, dx0, né? Você vai ter dx, x menos IH, menos t0, x0, sin de T0. Certo? Isso daqui é a função de onda, vamos dizer assim, né? É a autofunção do observável que se mediu, que no instante, no tempo x, desculpa, na posição x, né? Essa daqui é a tua função de onda do tempo T0 no ponto x0 genérico. Né? Então, o que você tem aqui é o seguinte, dx, dx0, que estrela x. Esse cara que está aqui é o nosso famoso, né, kernel, né, o g de xt, x0, t0. É isso? Então, é o g de xt, x0, t0, sim. A gente pode acrescentar um índice P0 para dizer que é o estado do sistema, a condição inicial que a gente deu no nosso sistema. Tá? Agora, o nosso G de xt, x0, t0, ele tem uma representação como integral funcional. Né? dx, dx0, que estrela dx, psi, x0, t0, e aqui vem uma integral sobre dx, da exponencial de i sobre h cortado, s de x. Tá certo? O nosso s de x, né, é a ação,
gente pode escrever T0 a T, isso nos lembra os T's que estão aparecendo aqui, né? T0 a T, que é x ponto T barra, vamos dizer assim. Então, se você tem, né, a tua condição inicial, a tua função, autofunção, né, do seu observável que você mediu lá no tempo inteiro, né, e o propagador, né, você tem a solução do seu problema. Né? Opa, no meio do texto lá do livro, ele fala que o x se torna um operador x, que é x mais x1 mais x2 dividido por 2. Ele fala que é para manter a simetria. Essa é outra história. Né? Outra história, né? A gente já superou esse ponto. A gente se restringiu a potenciais que não envolviam misturas de x com p. Né? Então a gente não precisou, né, dessa hipótese que está aparecendo aí. Em geral, realmente, você tem que calcular a tua integral num ponto simétrico para não privilegiar nenhum dos extremos da integração nem o outro. Né? Tem esse cuidado realmente. Né? Mas os casos que a gente está considerando, eles em princípio não envolvem essa situação. Né? Quando eles envolvem essa situação, essa é uma situação de fato um pouco complicada, que vai provocando ambiguidades dentro do cálculo da sua integral funcional que você tem que resolver no problema. Mas aqui eu estou dizendo o seguinte: pega a situação mais convencional possível, né? Por exemplo, uma situação desse tipo: energia cinética, energia potencial não depende da velocidade. Tá? Se você tem uma situação como essa, né, que é uma situação padrão, né, na maior parte da física de sistemas conservativos que a gente aborda, né, o que eu estou colocando aqui é que você tem uma maneira, né, totalmente funcional, via integral funcional, de resolver o seu problema. Esses aqui são dados que você precisa ter de qualquer jeito, seja no formalismo funcional, seja no formalismo canônico. Tá certo? Você precisa saber quem é o seu psi de x0, p0, né? E você precisa saber qual é o estado que você espera encontrar dentro do seu psi de xt evoluído. Ou seja, qual é o autoestado do observável que você mediu, que está associado com os autovalores que você obteve. A sua pergunta é: qual é a probabilidade de eu obter tais autovalores? A resposta é essa. Esse sanduíche aí. Esse aqui está associado com os autovalores do observável. O psi de t é o psi evoluído desde o tempo t0 até o tempo t que eu fiz a medida. Né? Então, esses dois dados são dados essenciais, sem os quais eu não consigo resolver esse problema, nem aqui nem no formalismo canônico. Certo? O outro dado essencial é quem é o operador de evolução temporal. Ou, se eu não quiser usar essa linguagem, né, quem é o psi de t. Né? Dado o psi de t0, quem é o psi de t? Isso eu posso descobrir como? Resolvendo a equação de Schrödinger, né, no formalismo canônico. Então, dado o psi de t0, essa é uma equação diferencial parcial de primeira ordem do tempo, etc. E tal, eu resolvo, né, e obtenho o psi de t. Ou resolvo usando, né, diagonalização do meu hamiltoniano, então faço a equação de Schrödinger independente do tempo, aí evoluo cada autofunção com o seu coeficiente e tal, decomponho a função de onda no tempo t0 em termos das autofunções do hamiltoniano, e assim por diante. Procedimento canônico, né? Mas o meu objetivo no final é chegar no psi de t. Né? Então, dentro do formalismo canônico, o que eu tenho que ter? O psi de t
E, portanto, para ter o psi de t, eu preciso ter o psi de t0 e preciso do que é a autofunção do operador do observável que eu estou medindo, associado com o resultado que eu obtive. Aqui, o que eu preciso ter na minha resposta final? Né? Aqui eu preciso ter o G, tenho que ter conseguido calcular a minha integral de trajetória, né? Dada pela integral de x, exponencial de x sobre a S, né? E preciso ter o psi de x0, t0, a condição inicial, e o que de x, que é a autofunção do observável no qual eu estou interessado. Né? Então, eu troco 6 por meia dúzia, vamos dizer assim. Mas eu não preciso nem de mais, nem de menos informação. De qualquer maneira, a informação de que eu estou necessitando é a informação de como é a evolução dinâmica do sistema. Esse é o problema que está por trás, tá, desse cálculo, que é um cálculo padrão da mecânica quântica. Tá certo? Eu me lembrei de incluir isso aqui porque alguém perguntou no ano passado, não me lembro mais quem, né? Sobre como é que você calcula as coisas tradicionais, né, que a gente tem na mecânica quântica. Né? Como é que eu uso essa integral de trajetória para fazer as contas tradicionais que eu sempre faço, que eu tenho que fazer. Né? Então, essa daqui, por exemplo, é uma conta tradicional. Certo? É uma conta tradicional. Eu vou mostrar para vocês até o fim dessa aula, provavelmente, não sei se vai dar tempo, né? Outras contas tradicionais que você pode extrair, né, de dentro da expressão do G. Se você tiver o G, o que você pode fazer com ele para extrair expressões convencionais da formulação canônica? Tá certo? No G, cabe um bocado de informação sobre a dinâmica do sistema. Tá certo? Em princípio, segundo gostaria de afirmar o Feynman, né, tanta informação quanto o formalismo canônico. Segundo poderiam afirmar alguns mais modernos, mais informação que o formalismo canônico. Tá certo? Eu me refiro aqui especificamente, para não ficar essas coisas assim, muito irônicas, né, muito no ar, né, a um trabalho recente do Hawking, por exemplo. Né? O Hawking é um dos caras que se utilizou muito de integrais de trajetória ao longo da trajetória dele. Ele tem vários argumentos envolvendo integrais de trajetória e gravitação que ajudaram as pessoas a pensar coisas alternativas novas, né, dentro da gravitação, etc. E tal. Uma das coisas que o Hawking defendia, né, até, sei lá, 6, 7 anos atrás, era que sim, podia haver perda de informação no buraco negro. Né? Tá certo? Ou seja, a informação, tudo que passa do horizonte do buraco negro, em princípio você não recupera. Né? Sumiu, foi para, sei lá para onde foi, né? Para outro universo, lá pra, né? Etc. Então, agora, de 6 anos para cá, se não me engano, ou 5 ou 4, né? O Hawking reconheceu que estava errado em relação a isso. E o paper dele, onde ele reconhece que está errado, é um paper de integral de trajetória. O argumento dele para dizer, não. É possível sim recuperar a informação, né? Quer dizer, a informação total não se perde. Né? Então não tem o tal paradoxo de informação que ele defendia que podia ser que existisse. Né? O argumento central dele é um argumento utilizando integral de trajetória e utilizando a topologia desse espaço das configurações de campo. Né? Vamos dizer assim. Uma coisa desse tipo. Né? Então, esse artigo foi amplamente celebrado, né? Como tipo assim, o Hawking voltou atrás de uma posição meio radical que ele tinha. Né? Quer dizer,
tinha uma briga muito grande na literatura em relação a essa história do paradoxo da informação. Né? Você perdia ou não perdia informação num contexto em que você tivesse a possibilidade de ter buraco-de E o Hawking voltar atrás foi realmente um negócio importante. Né? Um dos bastiões, né, da perda de informação, ele volta atrás e muita gente fica meio enfraquecida. Né? A posição fica meio enfraquecida. Em ciência as coisas funcionam assim também. Né? Que pareça. Agora o interessante é o seguinte, o que eu quero comentar aqui mais uma vez é o seguinte. O Hawking chega e publica um trabalho completamente baseado na integração de trajetória, integração funcional, e para uma teoria que ainda por cima muitas ordens de grandeza mais complicada do que a mecânica quântica não relativista de uma partícula, etc. Então, que é a gravitação, né? Para a qual a integral funcional tem ainda mais necessidade de definição, de cuidado, etc. e tal. E todo mundo aplaude e fala assim, nossa, que maravilha, que argumento maravilhoso que o Hawking deu. Certo? Cuidado, porque se é um de vocês que dá o mesmo argumento do Hawking, você é capaz de escutar e referir, você está utilizando a integral funcional, que é uma coisa mal definida matematicamente, seu argumento não passa de um argumento formal. Para o Hawking, certamente ninguém fala que o argumento dele é um argumento formal. Né? Os caras falam, nossa, o cara é gênio. O cara é gênio mesmo, vamos lá, né? vamos convir. Né? Mas eu só quero alertar para vocês para a dualidade, né? Com a qual a comunidade recebe os argumentos de integral funcional. Às vezes as pessoas são extremamente generosas com eles, às vezes elas são extremamente críticas. Né? O que eu diria? Né? Minha posição nisso é tudo que sai da integral funcional é bem-vindo. Né? Mas você não pode jurar em cima. Certo? Você vai falar, eu tenho aqui uma forte indicação de que tal coisa acontece. Argumentado via integral funcional. Uma forte indicação por quê? Porque a integral funcional não é brincadeira. A integral funcional ela provê realmente para você uma descrição alternativa de praticamente todos os fenômenos que o formalismo platônico te dá. Tá certo? Mas a integral funcional tem problemas matemáticos de definição. Né? Os matemáticos não levam a sério. É sério isso? É sério isso. Então, aí o negócio está filmando, depois aparece alguém do IMPA aqui. Tudo bem, depois a gente conversa, a pessoa do IMPA. Esse é o problema da internet. Não tem problema. Então, a gente realmente pode usar a integral, esse é o meu ponto de vista. A gente pode usar a integral funcional para desenvolver a intuição da gente, para conseguir entender, chegar a novos lugares, entender coisas, né, diferentes, novas, assim como, por exemplo, fez o Hawking, né, nessa questão do paradoxo de informação. Agora, isso não nos exime de procurar provar as mesmas coisas por rotas mais seguras ou por rotas mais consagradas, vamos dizer assim, matematicamente e canonicamente. Né? É preciso que tenha esse segundo trabalho, né? O trabalho de vir atrás, consolidando, que você vai vendo na frente com a integral funcional. Agora, a integral funcional realmente não tem dado muita informação nova, né, sobre o domínio quântico. Informação que seria muito difícil, para não dizer impossível de obter desde o formalismo canônico. Tem algum exemplo de alguma situação em que a integral funcional dá uma resposta errada fisicamente? Não. Então eu confio nela. Ainda não. Né? A gente fala, ainda não. A gente tem que ser, como é que diz aquele filme, né? Você não pode jurar que todos os cisnes do mundo são brancos só porque você só viu cisne branco na sua vida. Você ainda não viu todos os cisnes do mundo. Então, até agora, não há divergência, que eu saiba, posso estar ignorando alguma coisa. Não há divergência entre o que é previsto pela integral funcional e o que é previsto por outros métodos canônicos.
né? Não há divergência. Mas, quem disse que isso vai acontecer para sempre? Um dia você não vai ser obrigado a decidir, né? Esse dia seria interessante, né? Porque você ia aprender um bocado de coisa sobre integral funcional, né? Se ela desse uma previsão diferente da formulação canônica, por exemplo, alguma coisa, né? Ia aprender muito. Seria muito legal se isso aí acontecesse, mas isso ainda não aconteceu. Professor, existem muitas formulações alternativas além dessa? Então, vamos pensar aqui no conceito de formulação alternativa. Então, vamos lá. Formulação canônica é o que a gente está vendo aqui de tanto faz Schrödinger e Heisenberg, tá certo? Isso aí tudo eu estou colocando como formulação canônica. Integral funcional é outra, né? Você tem um negócio, né, chamado quantização estocástica, né, que também pode ser pensado através de integrais funcionais e tal, mas cuja origem é efetivamente diferente, né, tanto da formulação canônica quanto da outra. A origem é uma origem mais fundamentada na mecânica estatística, né? Então, essa quantização estocástica eu poderia arriscar de dizer que é uma terceira via dentro dessa história, né? Por que não a gente incluir a formulação de Bond-Broglie, né, também, né? Mas essa já é uma formulação fora da interpretação de Copenhague, né? Então, aí você decide se vale ou não, né? E se você está falando a mesma coisa, você está falando uma coisa diferente, né? Porque se a interpretação de Bond-Broglie é fundamentalmente diferente da de Copenhague, no sentido que em algum momento, ainda não, mas em algum momento, ela vai dar uma previsão teórica diferente de uma previsão de Copenhague, isso é uma questão para ser decidida ainda. Se ela for decidida, sim, ela é diferente, né? Aí você está falando de outra coisa e não vale essa resposta. Isso aí não é uma formulação diferente, né? Mas se ela for a mesma coisa, você pode pensar em Bond-Broglie como sendo uma formulação diferente da mecânica quântica, da mesma mecânica quântica. Mas o fato dela ser esclarecidamente não local não faz com que ela já seja uma natureza diferente? Não necessariamente, porque todas as previsões do Bond-Broglie até agora são iguais. As previsões sendo baseadas na formulação do local. As previsões do Bond-Broglie são iguais às previsões dadas pela interpretação de Copenhague. Assim, o que você vai medir? Tal coisa. Vamos calcular tal coisa? Aí Copenhague calcula, Bond-Broglie calcula, é a mesma coisa. Termina da mesma coisa. Aonde você tem uma expectativa, né, de que que a interpretação de Bond-Broglie realmente seja diferente, né? Até porque a interpretação de Copenhague não é cabível nesse contexto, é onde é o assunto no qual o Nelson, o pessoal da tecnologia, trabalha, né? Que é mecânica quântica do universo primordial, né? Lá pertinho do Big Bang, etc. E tal. E quando você está numa situação dessas, você vai falar sobre função de onda do universo. Mas o que significa uma função de onda do universo? Tem um monte de universo para jogar para o ar e ver o que dá. Né? Você tem muitos mundos, né? Assim, você tem acesso a isso, qual é a experiência que você faz? Quer dizer, a interpretação de Copenhague começa a ratear aí, porque o próprio conceito de função de onda vai te levar ao conceito de probabilidade, e probabilidade significa que você tem algum tipo de experimento de probabilidade para fazer para determinar aquelas probabilidades. Senão não faz sentido, né? Já o Bond-Broglie abre mão do conceito de probabilidade, né? Embora seja não local, mas não inviabiliza o conceito de trajetória, etc. E tal. E o Bond-Broglie seria plenamente aplicável num contexto como esse, enquanto que a interpretação de Copenhague não. Né? Então você podia pensar, não, isso seria uma situação que distinguiria as duas interpretações e, portanto, poderia prover o significado para uma delas, pelo menos. Né? E é nisso que o pessoal aqui trabalha, o Nelson trabalha e outras pessoas que trabalham, né, também.
Então, a linha é muito interessante. Eu não sei dizer para vocês se eles já conseguiram encontrar coisas que sejam exclusividade da interpretação de Bomba-Dormir. Não sei dizer. Não vou jurar para você que não haja outras formulações, né, do problema quântico, equivalentes ou não, né, a essas coisas. Eu acho que se você for para o domínio dos axiomáticos, né, você certamente vai encontrar mais coisas aí, né, mais instrumentos estranhos, né, para estudar, né, nesse aspecto. Né. Mas aí a minha falta de informação completa nessa direção. Então não posso te dizer. Eu posso dizer assim, que para o pessoal que trabalha no dia a dia, vamos dizer assim, né, que está interessado em fazer conta e comparar com a experiência, as duas principais vertentes que a gente tem que considerar hoje são a formação canônica e a formação de integral de trajetória. Né? A quantização estocástica é vista meio como uma curiosidade, né? E Bomba-Dormir muito pouca gente trabalha, né? Assim, em comparação com o global das pessoas. De volta, né? Para o assunto. Longa pausa, né? Para a meditação. Então, qual é a intenção aqui? A intenção aqui se eu tenho um negócio a ser calculado, uma coisa convencionalmente desejada de ser calculada, essa coisa pode ser calculada em termos da integral funcional, tá certo? Com a mesma informação que você teria que fornecer dentro da formulação canônica. Né? Vamos ver outra coisa interessante aqui. Né? Aqui a gente pode pensar assim, no comentário 1, né? E aqui no comentário 2. O comentário 2 seria o seguinte: vamos pegar a expressão para o g de x, x, 0 é 0, que é isso aqui, né? Esse é o que gera aqui. Vamos experimentar inserir autofunções da energia, para ver o que a gente demora. Certo? Então, vou pegar o meu g de x, x0, t0, que é x, t0, certo? E vou inserir um conjunto completo de autofunções, aliás, dois conjuntos completos de autofunções de energia, certo? Me desculpem, faltando H cortado aqui para tudo quanto é lado. Né? Aqui, por exemplo, tem um H cortado. Né? Aqui tem H cortado. Né? Aqui eu botei o H cortado, beleza. Aqui está faltando H cortado. Minha fonte aqui não tem H cortado é igual a 1. Certo? Então, se esses caras aqui são autofunções de energia, né? Ou seja, eu estou tomando que H, N, ele vai a N, N. Certo? Uma outra pergunta que foi feita na vez passada, né? Que diz respeito a essa questão da vantagem e desvantagem de usar a integral funcional, diz respeito a esse tipo de informação, né, que eu posso encontrar na integral funcional ou não, a expressão que eu obtenho via no propagador, né, em si ou não. Tipicamente, quando eu tenho quando eu tenho um problema dinâmico de encontrar o psi de t em termos do psi de t0, frequentemente eu sou forçado no formato canônico a resolver a equação de Schrödinger independente do tempo, que é isso aí, a equação de autovalores, né, da Hamiltoniana. Né?
Então aqui, quando eu resolvo essa equação, de fato eu consigo um monte de informação a mais. Eu consigo informação sobre os autoestados e sobre os autovalores do Hamiltoniano, com informação interessante, em princípio, muitas vezes a gente utiliza. Essa informação, ela está escondida também dentro do GXT. É isso que eu queria mostrar para vocês. Né? Então aqui, por exemplo, eu tenho φn, né? O H atuando no φn dá o Rn, né? Então, esse cara daqui vai ser exponencial de menos I é M T menos T0 sobre H cortado, e aí vai ficar φn, como uma base ortonormal da delta Nn, né? Então eu fico com uma soma só sobre N, né? Aqui eu fico com φn estrela, φn de x, φn estrela de x0. Esse aqui é o φn de x, tá certo? Esse aqui é o φm, né, que vai virar φn por causa do delta de Nn, φn de x0, né? E o cara que está ali no meio vai contribuir com o exponencial de menos I N T menos T0 sobre H cortado. Tá certo? Dentro do propagador, né, tem essa informação sobre as autoenergias e os autoestados. Tá certo? O problema é extrair essa informação do cara, da expressão do propagador concreta que você conseguiu no final. Se você quiser extrair, você vai ser capaz de extrair, como eu vou mostrar para vocês explicitamente no caso do oscilador harmônico. Tá certo? Nós vamos poder extrair todas as autofunções, todos os autovalores de energia do oscilador harmônico da expressão do G final que a gente conseguiu. Tá certo? Portanto, ninguém vai precisar ficar com saudade do formalismo canônico. A mesma equação de Schrödinger, independente do tempo, a gente implicitamente vai ter resolvido também. Certo? Aqui, só para obter umas expressões mais diretas, né, a gente poderia pensar o seguinte: tem alguns truques aqui que fazem com que a gente já possa se aproveitar dessa expressão em alguns limites interessantes. Né? O nosso G, né, eu vou considerar o G considerar um limite quando T tende a infinito do G de XT x0 menos T. Se vocês quiserem, a gente pode colocar T sobre 2 vezes esse ponto. T menos T. Né? O que tem que dar esse limite? Se o G, né, possui essa decomposição que está aqui, o que tem que dar esse limite? Na verdade, eu vou piorar um pouco. Vou fazer I vezes infinito. Tá certo? Quer dizer, esse G é uma função, né, de T. Eu posso manipular essa função aí, considerando os limites especiais para o meu gosto. Né? Um deles é esse limite, quando T tende a infinito, na verdade, acho que é melhor menos infinito. Né? Legal. Se o negócio é de T até menos T, né? Então isso daqui é o quê? Isso aqui é o somatório em N, N de X, N estrela de x0, né? Exponencial de menos I N, 2t, né? Então, portanto, eu vou trocar esse t aqui por menos I t grande e vou considerar esse limite aqui no final quando esse t grande tende a infinito. Certo?
Esse T tende a infinito não precisa ser tão literalmente assim, tá certo? Porque se alguma dessas energias, por exemplo, é zero, né? Então esse aqui é muito ausente dali, etc. Enfim. Vamos imaginar o T crescendo. Ainda não virou infinito, mas está grande. Tá certo? O que está acontecendo aqui? Né? À medida que esse T cresce, tá certo? Os termos que estão associados com energias maiores vão decair mais rapidamente. Não é isso? Então, o cara que é dominante nessa soma, né, é essencialmente, né, o φ0 de x, φ0 estrela de x0. O que você tem, se você quiser, para escrever o fator dominante, uma coisa desse tipo. Mais coisas que vão a zero mais rápido. Então, se você olhar sobre esse ponto de vista, qual é o fator dominante no limite, quando T grande vai para infinito, você é capaz de ver tanto o E0 quanto o φ0 de x. Tá certo? Agora, o convite é o seguinte: pega essa expressão que você obteve, você calculou lá, não calculou? A gente passou, a gente sofreu aqui, né? Na aula passada, na aula antepassada, não lembro mais. Não, na aula antepassada. A gente sofreu aqui, feito uns condenados, cachorros doidos, né? Calculando aquela integral funcional para partícula livre, né? Tirando a esperança, né, das pessoas de boa vontade, falando, poxa, né? Se para a partícula livre é isso, imagina para o resto, né? Então, imagina o que foi falado aqui nos bastidores. Né? Mas vamos lá, por algum método que seja, ou pela integral funcional, ou pela equação, né, diferencial que o G obedece, que é uma função de μ, né? A gente mostrou isso lá para trás, eu consegui calcular o G, tá certo? Então, se eu fizer esse limite que está aqui, né, e considerar o termo dominante, né, numa expansão de potência exponencial de menos zero, não sei o quê, eu vou ler nesse cara tanto a energia do estado fundamental quanto a energia do primeiro estado excitado. Se eu considerar o termo subdominante, eu vou reconhecer esse cara porque esse coeficiente que está aqui vai ser maior do que esse coeficiente que está aqui. Portanto, esse termo que está aí, ele vai cair para zero mais rápido. Tá certo? Se eu considerar o termo subdominante, eu consigo φ1. Tá certo? E o E1. Então, indo para a ordem que eu quiser, dentro dessa história, eu consigo calcular qualquer φn, qualquer EN que eu queira. Tá certo? Eu vou mostrar isso explicitamente para vocês com o oscilador harmônico. Tá certo? Eu vou calcular o propagador, no caso do oscilador harmônico, tá certo? Vou calcular o propagador e vou mostrar para vocês que ele possui uma expansão desse tipo. E aí a gente vai identificar os coeficientes dessa expansão e ler as funções de onda, uma depois da outra. Certo? Portanto, essa informação, que é uma informação muito cara para muita gente, está contida sim dentro do propagador. Certo? A gente pode extrair essa informação de lá. Beleza. Então eu tinha que falar disso para vocês para que isso não caísse de paraquedas, né? Depois que a gente pegasse e calculasse o oscilador harmônico, né? O propagador do oscilador harmônico.
Então, depois de tanta conversa fiada, vamos a ele. Né? Vamos ao propagador do oscilador harmônico. Então vamos lá. Né? No caso do oscilador harmônico, a gente não vai fazer, embora fosse possível fazer sem problema nenhum, a conta da mesma forma como a gente fez lá no caso da partícula livre. Só para relembrar, no caso da partícula livre, a gente usou uma prescrição para fazer a conta chamada time slicing, né? Fatiamento do tempo. Né? Então, nesse fatiamento do tempo, né? A gente dividia o intervalo t menos t0 em n mais 1 subintervalos, né? E a gente fazia subintegrações para fazer esse limite quando n tendia infinito. Né? A gente via que a integração sobre os momenta fazia cair um fator que era, na verdade, um fator regularizador, que era utilizado na definição da medida para que a integração sobre as posições desse um resultado finito. Né? A gente tinha um negócio do tipo 1 sobre epsilon elevado a n mais 1 sobre 2. E quando você integrava em relação às posições, você obtinha algo que era do tipo epsilon elevado a n sobre 2. Mais 1 ali sobrava embaixo para juntar, né, com o n e você obter o intervalo t menos t0. Né? Então, no final, você tinha um negócio que era completamente regular, sem problema nenhum. Então, ali, a gente tinha um regulador espontâneo, que era advindo do time slicing. Né? Aqui nós vamos usar essa representação como determinante funcional. Eu já avisei, né, no caso do determinante funcional, que, em geral, a gente tem que ter um fator de normalização aqui para se livrar de divergências que vêm da definição intrínseca do determinante do operador, que é uma matriz contínua infinita. Tá certo? Então a gente tem que levar isso em consideração. Que esse fator pré-exponencial, dentro dessa visão da integração funcional, ele não está com essa justificativa, a integração sobre os momentos. Ele vai estar presente, mas a gente vai imaginar o seguinte, ele vem da necessidade que eu tenho de regular o meu produto de autovalores infinito e contínuo. Certo? Vamos pensar nisso. Com o nosso oscilador harmônico, né, a gente vai escrever assim, né? Então, essas coisas do Radford, né? Esquece esse meio, por exemplo. O oscilador harmônico dele. Aí não sei como é que esse negócio propaga, se não propaga, então você vai tendo que corrigir o cara ali dentro que você dá aula. Né? Bom, Enquanto o meio igual é um meio igual a um. Pi igual a 2π, igual a portanto, bom meio igual a um. Então, o cara que a gente quer calcular, né, é essa integral funcional essencialmente da exponencial de I sobre H cortado, integral de T0 até T derivado, no meio de n x ponto ao quadrado menos n ômega 2 x Olha o meio. o meu meio. Essa Lagrangiana que dá origem àquela newtoniana aí.
interessante aqui sobre essa integral funcional, né, é que ela pode ser colocada nessa forma aqui, ó. E é claro, você tem que fazer as devidas transcrições, né? X vira T, por exemplo, X vira T barra, Y vira T barra barra, né? Aqui A de X é X de T barra, A de Y é X de T barra barra, G de XY é um certo operador, função de T barra e de T barra barra. Essa história, né? Vamos devagar que a gente chega lá, né? Nossa ideia é colocar, né, esse objeto naquela forma, tá certo? E aí se utilizar daquela fórmula que está ali. Aquilo ali vira um determinante funcional. Tá certo? Então, para isso, nós vamos observar o seguinte, né? Um truque, né, que é a primeira vez que eu emprego, mas que não vai ser a última vez que a gente vai ver nesse curso, né? Que é fazer uma expansão funcional dessa ação em torno de uma solução clássica do oscilador harmônico. Tá certo? Então vamos devagar, né? Vamos encontrar a solução clássica do oscilador harmônico. Então, a gente já sabe, né, que essencialmente a gente pode escrever a solução do oscilador harmônico. Isso aí a gente não precisa, né, de maiores cuidados, né? Como sendo x de P bar é igual a seno de ômega P bar mais B cosseno de ômega P bar. Não é isso? De ômega é esse ômega que está aqui, né? Um cara como esse é a solução geral, né, da equação diferencial do oscilador harmônico. A brincadeira aqui é achar A e B, né, para essa situação que está aí. Né? Para o tipo de especificação de condição de contorno que nós estamos fazendo. As condições de contorno são x de T0 é igual a x0, x T é igual a x. Certo? Nossa integral está sendo feita de T0 até T. Certo? X de T é igual a x. Então nós temos que aplicar essas condições de contorno a essa equação e descobrir quem são A e B, essencialmente. Então, para nós o x0 vai ser então A seno de ômega T0 mais B cosseno de ômega T0. O x vai ser A seno de ômega T mais B cosseno de ômega T. Então aqui encontrar x A e B em termos de x0 e x e esse seno de ômega T0, cosseno de ômega T0, seno de ômega T e cosseno de ômega T. Alguém tem algum palpite aí? Eu não fiz ainda não. Vou pensar, eu estou pensando aqui também. Uma matriz inverte. A ideia é boa, mas você acha que essa matriz é facilmente inversível? Matriz seno de ômega. Quem falou da matriz? Foi você não? Foi você? Não, foi ele. Você acha que essa matriz é facilmente inversível? Ela não é uma rotação, não. Vamos lá, vamos pensar. Vamos lá. Boa. Vamos fazer assim. x0, x, né? Tem então seno de ômega T0, cosseno de ômega
adjunto, né? É isso aí. Um sobre o determinante dela, vezes adjunto, né? Vezes adjunta. Exato, adjunto. Então você está dizendo que é 1 sobre a determinante de BC vezes a C estrela, né? B estrela, D, né? Vamos checar isso. Hein? Se não me engano, aqui é o problema. Vamos checar. A gente precisa de exatidão. Então vamos lá. É só multiplicar, né? BCD por A. Aqui é todo mundo real, né? Então é CD, D, 1 sobre AD de BC. Isso aqui tem que dar 1001, certo? Então, isso dá A2 mais B2. Já tá errado aí. Deu errado. Não é só adjunta, não. Peraí, tem negócio de cofator. Falta o sinal aí, não sei. Isso, faltam sinais aí. Peraí. O cofator dessa aqui é D. Né? O cofator dessa aqui é A. Né? O cofator desse aqui é menos C. E o cofator desse aqui é menos D. Vamos tentar essa agora. Eu acho que tem que ter um subdeterminante também. Então é A, B, C, D, por D menos D menos C, A, e 1 sobre AD menos BC. Né? Então, AD menos D2 está bom. Né? Só de olho a gente já sabe que isso é isso. AD menos BC dividido para B menos BC dá 1, porque aí A vezes menos B, B vezes A, 0. CD menos CD, 0. E menos BC mais AD, 1. Beleza, é isso aí. Então pronto, o método que se revelou mais eficiente foi esse mesmo. Enquanto a inversa da matriz. A inversa da matriz está clara, então a gente Só se vai lembra de trocar em cima. 1 sobre o determinante desse camarada aqui vai ser seno de ômega T0 cosseno de ômega T menos seno de ômega T cosseno de ômega T0 vezes aí fica cosseno ômega T menos seno ômega T menos cosseno de ômega T0 Tião, seno de ômega T0. Fala. você corrigiu a matriz? Não foi isso, não? Acho que você podia ter Não era isso, não? Você não trocou o B É a você em CD, cima. né? Você trocou embaixo e não trocou em cima. Peraí, então. C. só tirar o Só zero e tirar o zero, né? Ah, não, Aqui é só botar o zero. Não, deu seno. Troca ali com A, ok. Cosseno ômega T, seno ômega T0. E aqui é C, que é seno ômega T. O sinal de menos. Cosseno ômega T0. Pronto. Então agora essa matriz aqui, isso aqui multiplica x0x, né? Então isso aqui vai dar 1 sobre isso aqui a gente Mas tem muito céu aí, Isso daí é ó. Esse determinante. É um cosseno ali primeiro, né? Peraí, calma. Não, determinante. Não, não Aqui é o determinante. Não, tá certo, tá certo. O determinante está ali. Seno ômega T0, cosseno ômega T, seno ômega T, cosseno ômega T0. Né? Então isso aqui já está na cara que a gente pode resumir, é um seno de ômega T menos T0. T0 menos T, né? Tá certo? E aí a gente
vai ficar com o seguinte: x0 cosseno ômega t menos x cosseno ômega t0 e menos x0 seno ômega t mais x seno ômega t0. É uma forma mais econômica de colocar isso. Vou só dar uma testada básica, né? Para t igual a t0, né? Isso daí devia dar x0. Para t igual a t0, estou dividindo por zero. Um problema sério. Né? Mas isso não é zero também, então não tem problema. Hã? Mas dá zero dividido por zero. Aonde? Aqui não. Dá. Ah, sim, aqui dá zero dividido por zero. Tem razão. Cosseno ômega t0, né? Tá. Peraí. X menos x0 menos x aqui em cima. Vezes cosseno de ômega t0. Exato. É só você dizer que x0 é igual a x como você queria e dá zero sobre zero. Mas eu não estou falando isso. Não posso falar isso. Não vai dar. Tem algum erro de pensação? Tá. Se t for igual a t0, a gente só tem uma equação, né? Então é indeterminado mesmo. Não, olha só. Eu tenho uma solução. Não, acho que ele não está certo, porque se tem igual a t0, só tem uma equação, então tem mais para 1, porque a linha é sem múltiplo. Claro, eu não posso fazer t igual a t0. Era isso que vocês estão falando. Isso daqui da frente fica mais difícil de ver. Um dia vocês vão estar aqui na frente, é muito difícil ver as coisas mais óbvias. Não é verdade. Por quê? Eu esqueci que eu não estava na equação, na solução da equação. Aqui eu tenho liberdade para fazer t igual a t0, t igual a t barra igual a t0, t barra igual a t, o que eu quiser. Agora aqui não, eu estou resolvendo as condições de contorno e as coisas são isso. Eu tenho uma expressão para o A e uma expressão para o B. Então eu vou substituir essa expressão para o A e o B ali no x de t bar. É isso que eu vou fazer. O x de t bar é igual a A seno de ômega t bar. Né? Então o A é o quê? 1 sobre seno de ômega t0 menos t, né? Vezes. Agora você pega isso aqui vezes seno de ômega t bar, x0 cosseno ômega t, seno ômega t bar, menos x0 cosseno de ômega t0 seno de ômega t bar, tá certo? Mais b, que é menos x0 seno de ômega t cosseno de ômega t bar mais x seno de ômega t0 cosseno de ômega t bar. Certo? É aqui que a gente tem que tratar essa bola para simplificar a coisa melhor, né? Então, aqui eu vou pegar os caras. Aqui é x, né? x0 e x. Né? x0, cosseno ômega t seno ômega t bar, menos x cosseno ômega t0 seno ômega t bar. É o primeiro aqui. x0 menos x0 seno ômega t cosseno ômega t bar mais x seno ômega t0 cosseno ômega t bar. Parece que assim. Então, vamos juntar os caras com x0 e os caras com x. Simplesmente,
x0 cosseno ômega t seno ômega t barra mais seno ômega t cosseno ômega t barra. Menos x de t barra, então vai ser x0. Né? Aqui você tem seno ômega t barra menos t. Conferindo, seno ômega t barra cosseno ômega t menos seno ômega t cosseno ômega t barra, certo? Dividido pelo primeiro fator lá, que é 1 sobre seno de ômega t0 menos t, mais x, né? Aí você tem seno ômega t0 cosseno ômega t barra menos seno ômega t barra cosseno ômega t0. Então você tem o seno ômega t0 menos t barra. Isso dividido pelo seno, mesmo seno de ômega t0 menos t. Cara, nunca antes eu falei a mão, tá muito chato, né? Tudo isso. Né? Vamos só checar que a nossa expressão funciona, né? Bom, era uma expressão de senos e cossenos de t barra, portanto, ela derivada duas vezes, volta para a história. Vamos ver se ela satisfaz as condições iniciais. Se fizer t barra igual a t0, né? Isso vai ser t0 menos t, t0 menos t, esse seno cancela, fica x0. Aqui fica t0 menos t0 dá 0, tá certo? E esse segundo tempo vai embora. Então, x de t0 é x0. Né? Quando t barra é igual a t, acontece que esse cara aqui vai para 0, e aqui fica t0 menos t, cancela com o cara aqui de baixo, dá x. Maravilha. Né? Então, vamos para frente. Né? Nós encontramos, então, a solução clássica, né, das equações de movimento, satisfazendo as condições x de t igual a x, x de t0 igual a x0. Certo? Não é assim, usualmente, que a gente trabalha o oscilador harmônico. A gente usualmente trabalha pela amplitude de oscilação e da fase, né? Certo? A cosseno de ômega t mais φ, né? Então você bota essas coisas assim. Agora, isso depende da sua conveniência. Você pode ou especificar a amplitude de oscilação e a fase, ou você pode especificar dois pontos nos quais o seu oscilador passa em dois instantes diferentes do tempo. Foi essa que a gente optou por fazer. Né? Então, vou apagar aqui. Né? E agora o nosso próximo passo vai ser calcular a ação clássica associada a essa configuração que está aí. Certo? Parágrafos. Vamos lá, x ponto t barra, né? Então ele vai ser esse cara aqui. Esse cara aqui é constante, tá certo? Então a gente não se preocupa nem com isso, nem com isso. A gente vai derivar esse cara em relação a t barra, esse cara em relação a t barra. Então vai dar x0 ômega cosseno de ômega t barra menos t sobre seno de ômega t0 menos t mais x ômega derivada do seno e cosseno, só que aqui é menos t barra, então vai dar um sinal de menos aqui na história. Menos x ômega cosseno de ômega t0 menos t barra sobre seno de ômega t0 menos t. Certo? Agora eu preciso do quadrado de um e do quadrado de outro. Tá certo? Porque é isso que entra aqui, ó. Né? Então, x, vamos lá, x ponto ao quadrado menos ômega 2 x2. Eu tenho um meio de m como fator comum, não vou encher o saco com isso. Eu vou lembrar que eu tenho que colocar depois. Então, quanto é que dá esse cara que está aqui? Né? Então, x ponto ao quadrado já tem um ômega 2 aqui na frente. Maravilha. Né?
ele vai ser x0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de ômega t barra menos t, cosseno ao quadrado de ômega t0 menos t, mais x2 cosseno ao quadrado de ômega t menos t bar, t0 menos t bar, cosseno ao quadrado de ômega t0 menos t, mais 2x0x cosseno de ômega t barra menos t, cosseno de ômega t0 menos t barra, cosseno ao quadrado de ômega t0 menos t. Esse é o primeiro termo, x ponto ao quadrado. O segundo termo, menos ômega 2, né? Aqui no menos, né? Me deixa errar sozinho, né? Desgraçado. Eu chego lá na frente, tudo errado. Então, menos ômega 2, né? Aí vamos lá. x0 ao quadrado é essencialmente a mesma expressão, só que seno em cima. Seno ao quadrado de ômega t barra menos t sobre seno ao quadrado de ômega t0 menos t mais x2 seno ao quadrado de ômega t0 menos t barra sobre seno ao quadrado de ômega t0 menos t mais 2 vezes x0